Oi, vai tudo bem com você? As estatísticas revelam que cerca de 40% das pessoas que se unem à Igreja Adventista acabam abandonando a fé dentro de um ano. Ou seja, em alguns lugares, as estatísticas mundiais da Igreja revelam que apenas 50% permanecem, ou seja, de cada 10, 5 ficam na Igreja. E você sabe, dessas 5, quantas realmente vão estar envolvidos e ganhando mais uma alma para Cristo? Apenas uma pessoa. Ou seja, apenas 20% vai se tornar realmente um discípulo que leva outro discípulo para Cristo. E como se tornar uma igreja que faz discípulos? Fique comigo aqui no Missão Urbana. Uma igreja que faz discípulos é uma igreja comprometida com a grande comissão. Eu gostaria de sugerir para você pelo menos 4 imperativos de uma igreja eficaz, de uma igreja eficiente na comissão de fazer discípulos. Esta igreja é uma igreja inicialmente que faz o povo entrar, mas é também uma igreja que faz o povo voltar, é uma igreja que faz o povo crescer e finalmente é uma igreja que faz o povo ir. Vamos analisar afirmativa após afirmativa para construir um sistema de métodos e de abordagens que podem tornar a sua igreja mais eficiente. Inicialmente, esta igreja precisa fazer o povo entrar. E de que maneira as pessoas entram na igreja? As pessoas entram na igreja de pelo menos 2 maneiras. A primeira maneira, o povo vem através dos eventos da porta da frente. Ou seja, desta maneira, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão feridas, elas simplesmente encontram o caminho da porta da igreja. São pessoas receptivas, são pessoas que estão atravessando um momento de crise e muitas delas vêm à igreja através da amizade ou, em outros momentos, através de uma visita ocasional ou algum evento especial promovido pela igreja ou, quem sabe, através do marketing que a igreja realiza na comunidade. E a outra maneira pela qual as pessoas vêm à igreja são através da porta lateral. A porta lateral acontece fora das 4 paredes da igreja. Aqui, ao invés de esperar que as pessoas venham, a igreja vai onde elas estão. Você sabe, há muitas pessoas que dificilmente irão à igreja. Há pessoas que só irão à igreja em um funeral, em um casamento, mas essas pessoas têm uma necessidade especial. E quando a igreja descobre essa necessidade e a igreja atende essa necessidade, isso se torna um canal para atraí-los a Cristo. E agora a igreja pode abrir portas laterais através de eventos da comunidade, como pequenos grupos, uma escola sabatina filial, projetos comunitários ou ministérios especiais. Então, a primeira dica é que a sua igreja deve enfatizar o fator da amizade. Você sabia que cerca de 75% de pessoas que vêm à igreja o fazem pela influência de amigos, parentes, vizinhos, alguém que já faz parte da família da fé? Amigos, há pelo menos 2 materiais que eu gostaria de sugerir para vocês. Esse livro Fator Amizade, o livro do pastor Bullion, todos envolvidos na missão. Esses materiais sugerem que cada pessoa tem um círculo de influência, chamado oikos. Esse círculo pode ser a sua família, que se estende aos parentes, um vizinho, e isso estende à comunidade onde ele mora, um colega de trabalho e, por extensão, os clientes, amigos. Essas pessoas veem a fé através da amizade, através da influência de alguém querido. Então, eu sugiro que você crie oportunidades para amizades evangelizadoras na sua igreja. Uma outra sugestão é que na sua igreja você pregue uma série de sermões sobre a importância dos amigos, a importância da amizade. Então eu gostaria de sugerir alguns materiais práticos para que você possa usar na sua estratégia de tornar a amizade o centro da evangelização na sua igreja. Esses materiais estão aqui no site Missão Urbana, tem ali um vídeo que ensina toda a estratégia a ser usada com um cartão especial, onde as pessoas vão anotar o nome de 5 a 10 amigos, vão orar por essas pessoas, estabelecer amizade, atender necessidades e, finalmente, expressar a sua fé. E há aqui também um PowerPoint que vai ajudá-lo a
aplicar esta estratégia. Uma outra dica é desenvolva um programa excepcional para crianças, para jovens da sua igreja. Essa é uma maneira pela qual as pessoas são atraídas à igreja. Alguém disse, há uma pesquisa que diz que cerca de uma pessoa em cada 4 disseram que retornaram à igreja apenas para que os seus filhos tivessem uma oportunidade de ter uma educação cristã. E você sabe, há muitas crianças que muitas vezes acabam atraindo os pais à fé. Então, realize um programa de qualidade de crianças e jovens na comunidade. Uma outra dica é organize seminários e grupos de apoio na sua igreja. Há um autor chamado Robert Schuller que diz que você tem que procurar uma necessidade e atender essa necessidade. Ou você pode colocar nas seguintes palavras, você pode descobrir uma mágoa e curar esta mágoa. Você sabe que muitas vezes as pessoas se tornam mais sensíveis, mais receptivas, exatamente em um período de transição, em um período de crise na sua vida. Por isso que a igreja deveria desenvolver seminários que atendam necessidades específicas da comunidade, como, por exemplo, ajudar pessoas a recuperar do divórcio, administrar o estresse, como enfrentar o luto, ou a como lidar com crianças em necessidades especiais, como lidar com desemprego, ou pessoas que passam por transtornos alimentares, ou como superar o vício. E através desses seminários, uma ponte pode ser estabelecida com essas pessoas, a amizade pode ser conquistada e a confiança, e então usar disso como oportunidade para testemunhar a essas pessoas, ou oferecer uma série de estudos bíblicos, ou quem sabe um convite para uma pequena série, uma semana de evangelismo. Note que, nesse contexto, o evangelismo ele é apenas uma adição, não uma substituição a tudo isso. Ele é um complemento, não um substituto para todos os programas da igreja. E uma sugestão é organizar um ciclo de evangelismo na sua igreja local. Nesse ciclo, eu quero sugerir para você pelo menos 3 ou 4 semanas especiais. A primeira, a Semana Santa. Quem sabe a Semana Santa pode ser continuada através das noites de esperança, são temas específicos para os domingos à noite. Quem sabe uma outra semana especial no terceiro trimestre e uma semana específica de colheita no mês de novembro. Todos esses sermões, essas séries de sermões estão no site Missão Urbana. Aqui está uma pequena tabela para você organizar o sistema de evangelismo na sua igreja local. De cada 2 pessoas, uma precisa estar envolvida, treinada e envolvida no evangelismo da amizade. De cada 10 membros, 6 devem estar envolvidos em alguma atividade comunitária. E de cada 1 ano, a igreja deve praticar pelo menos 2 ou 3 semanas específicas de colheita. Dessa maneira, você faz as pessoas virem à igreja. Mas não basta fazer as pessoas virem. Você também precisa fazer as pessoas voltarem à igreja. Há muitas pessoas que vêm, mas não voltam. Como fazer com que as pessoas voltem à igreja? Você sabe que nos primeiros segundos podem fazer toda a diferença para que essas pessoas voltem ou não. Nos primeiros 2 minutos, a pessoa pode tomar uma decisão de nunca mais retornar à sua igreja. E esses obstáculos, essas dificuldades podem ser removidas, quem sabe ali no estacionamento, ou quem sabe no ambiente físico, ou quem sabe em recepcionistas bem treinadas. Um ponto importante aqui é saber qual é a melhor saudação, ou descobrir, por exemplo, quais são os melhores assentos, ou ainda mais, qual é o melhor horário. Naturalmente que a melhor saudação não é pedir que as pessoas fiquem em pé, falem o seu nome, causando assim todo um constrangimento. E quem sabe os melhores assentos não sejam nos primeiros bancos, mas as pessoas gostam de se sentar nos últimos bancos ou na extremidade. E você sabe que elas são as primeiras a deixar o ambiente do culto após o final. Assim, o melhor horário pode ser os 5 minutos finais, quando ela ainda está por ali e ela pode ter algum contato. A segunda coisa, o segundo princípio é o fenômeno do contato com os convidados dentro de 36 horas. Os especialistas dizem que as 36 horas após o final do culto são críticos para que essas pessoas retornem à igreja. E o que a igreja deve fazer?
Vejam essa frase de um especialista chamado Tom Rainey. Ele diz o seguinte: se uma pessoa visita sua igreja pela primeira vez, a probabilidade dela retornar uma segunda vez é maior se você contatá-la dentro de 36 horas. Pense bem nisso, 36 horas, ou seja, um dia e meio. Isso significa que cerca de 16% de visitantes pela primeira vez irão retornar, mas 85% dos visitantes que retornarem uma segunda vez no próximo sábado, esses provavelmente irão ficar. Ou seja, repare, as igrejas que crescem a cada 4 visitantes, ela consegue assimilar um, ou seja, 25%. Vamos supor que a sua igreja receba 5 visitantes no final de semana. 5 visitantes. Em um mês, podem estar passando pela sua igreja cerca de 20 pessoas. Em um ano, cerca de 240 pessoas. Vamos quebrar um pouco esse número. Suponhamos que seja apenas 200 pessoas. Quantas realmente ficam na sua igreja? Viu? Há muitas pessoas que vêm, mas não voltam. Então, uma sugestão prática é fazer uma chamada telefônica dentro do período de 36 horas. E essa chamada precisa ser curta, menos de 1 minuto. Agora observem, essa chamada telefônica não é para oferecer um estudo bíblico. Não é para integrar as pessoas em um pequeno grupo. O propósito dessa chamada é apenas manter a pessoa vindo à igreja. Aqui está uma sugestão de um contato, de como ele pode ser feito. Você pode dizer alguma coisa como: alô, aqui quem fala é João, da Igreja Adventista. Posso falar com a Dona Maria, por favor? Eu queria agradecê-la pessoalmente por ter nos visitado ontem. Você foi muito valiosa, é muito valiosa para Deus e para nós. Dona Maria, a senhora foi bem recebida quando chegou, a mensagem foi fácil de entender. Há algo que possamos fazer para melhor atendê-la? Algum pedido de oração? Muito obrigado por ter nos visitado. Eu lhe convido a voltar no nosso próximo serviço no dia tal, a tal hora, e eu pessoalmente quero conhecer você. Veja, o objetivo é apenas fazer a pessoa voltar. E logo depois disso, você pode enviar um e-mail, ou quem sabe uma mensagem pelo WhatsApp, e se essa pessoa retorna uma segunda vez, faça uma visita para essas pessoas. A visita mais eficiente, ela não é feita pelo pastor, nem pelo obreiro bíblico, mas por um membro voluntário. E essa visita será mais eficaz se você leva um brinde para ela. De preferência alguma coisa de comer, como por exemplo um potezinho de geleia da Super Bom. Agora notem, um outro aspecto importante aqui é o princípio número 3. A igreja precisa implementar um fluxo para assimilar convidados. Notem, muitas pessoas vêm à igreja não por causa de Deus. Algumas pessoas vêm simplesmente porque gostariam de fazer amizade com outras pessoas ou se integrar em alguma coisa, uma grande causa que seja maior do que elas mesmas. Assim que essa pessoa precisa ser imediatamente envolvida em um fluxo, ela precisa pertencer a alguma coisa, a um grupo, a uma tarefa, antes mesmo de crer na mensagem bíblica. Assim, uma sugestão prática é que imediatamente você envolva essas pessoas em uma classe de visitantes, envolva essas pessoas em um grupo, que pode ser um clube de desbravadores, um coral, um pequeno grupo, um ministério, e envolva essas pessoas em uma tarefa. Elas precisam pertencer, sentir-se úteis. Eu não estou sugerindo aqui com isso que você deva pedir a essa pessoa que arrecade ofertas ou vá à plataforma, ou pregue um sermão. Não é isso. Mas será que não há alguma coisa simples que essas pessoas possam fazer, como, por exemplo, distribuir Bíblia ou ajudar na mesa do lanche ou qualquer coisa assim? Assim, não criemos obstáculos com as nossas estruturas, obstáculos que impeçam essas pessoas de participar. E sabe, meus queridos, aqui está um quociente útil que pode ajudá-lo a organizar esse sistema de assimilação dos novos membros. Ou seja, de cada 100 membros, tem uma equipe de recepção bem treinada e de visitadores. De cada 4 visitantes, organize para que pelo menos uma pessoa permaneça e estabeleça um sistema de fluxo onde cada visitante seja envolvido em uma tarefa, envolvido em um grupo e receba alguma instrução bíblica. Não basta apenas fazer o povo vir, e nem basta apenas fazer o povo voltar.
É importante agora fazer com que o povo fique e o povo cresça, fazer o povo crescer e, eventualmente, muitos se interessarão, receberão estudos bíblicos e, naturalmente, serão levados a uma experiência de batismo. Então, observem este ciclo de discipulado. Algumas pessoas, através da oração intercessora, muitas delas atraídas por um projeto de compaixão ou, quem sabe, influenciadas pela amizade, elas podem receber estudos bíblicos e, eventualmente, participarem de uma série de colheitas e muitas podem chegar à experiência do batismo. A experiência das pessoas não pode parar aí. E, imediatamente, essas pessoas precisam ser envolvidas em um grupo, envolvidas em um ministério. Elas precisam receber pais e mães espirituais, quem sabe o plano do guardião espiritual, um mentor que vai ajudá-lo nos primeiros passos como discípulo. E ele precisa crescer no conhecimento bíblico através das classes de confirmação, a classe de capacitação. Veja, um bom programa de discipulado, ele não pode apenas enfatizar o aspecto cognitivo, ou seja, saber coisas. É preciso que também isso acabe influenciando o seu coração e as mãos, ou seja, o aspecto afetivo e o comportamental. Assim, um bom programa de evangelismo não é aquele que apenas ensina as pessoas coisas, mas que leva as pessoas a fazer algumas coisas. Jesus não disse ide e aprendei. Jesus disse ide e fazei. Assim, faça discípulos que não apenas sabem coisas, mas que fazem coisas. E um outro aspecto importante aqui é conectá-lo, como eu já disse, a um padrinho, uma madrinha espiritual, ou plano do guardião espiritual. Você pode encontrar mais informações sobre isso no site. E através desse padrinho, que pode originar aí uma dupla missionária, ele pode criar um modelo perfeito de discipulado, um modelo onde ele possa fazer e a pessoa assistir, ele se torna um modelo, ele possa ser um mentor, ele faz e alguém ajuda, depois a pessoa faz, ele ajuda e finalmente essa pessoa faz com uma outra pessoa. Esse é o modelo perfeito de discipulado. Mas outro aspecto importante é envolver essas pessoas nos pequenos grupos. Como eu coloquei aqui, o pequeno grupo é o melhor método de incorporar os novos membros. E não deixe também de prover informações bíblicas. Toda a igreja tem todo esse programa, todas essas classes do novo discípulo que estão disponíveis para você. Aqui estão alguns quocientes de incorporação. Para cada novo membro, cada novo discípulo, é preciso que ele tenha um guardião, um padrinho, uma madrinha espiritual. Alguém que vai ajudá-lo a fazer alguma coisa. Cada pessoa deve ser envolvida em um pequeno grupo. Essa porcentagem 7 por 100 significa que para cada 100 membros, a igreja tem que ter pelo menos 7 pequenos grupos. E classes, cada pessoa precisa estar envolvida em uma classe de confirmação e uma classe de capacitação. E amigos, não basta fazer o povo vir, o povo voltar ou o povo crescer. O passo seguinte é faça o povo ir. Uma igreja que faz discípulos é uma igreja que atrai pessoas para dentro, que edifica pessoas para cima, mas que agora envia pessoas para fora. Por isso que é tão importante agora criar maneiras criativas de enviar essas pessoas para a missão. A igreja não pode ser apenas atracionária, a igreja precisa ser missionária. E uma igreja missionária é aquela igreja que multiplica discípulos, multiplica líderes, multiplica grupos e finalmente multiplica igrejas. Veja a diferença entre uma igreja atracional e uma igreja missional, ou igreja missionária. A igreja atracional é aquela que concentra todas as suas atividades dentro do prédio da igreja, mas uma igreja missionária, uma igreja que faz o povo ir, é aquela igreja que vai para a comunidade, que aluga casas, auditórios, salões, que vai a restaurantes, teatros, rua. Uma igreja que baseia todo o seu programa apenas na atração. É uma igreja que concentra suas atividades em torno do programa da igreja. Mas uma igreja missionária é aquela que atende às necessidades da comunidade. Uma igreja atracional é aquela que tem poucos métodos. Mas uma igreja missional é aquela que tem múltiplos métodos. E eu gosto desse lema, o meu talento é o meu ministério. Finalmente, envolva essas pessoas na prática do método de Cristo, realizando projetos na comunidade. Veja, esses projetos, nem sempre alguns projetos
tem a finalidade de levar pessoas à decisão, mas esses projetos podem ajudar essas pessoas em seu processo de caminhada rumo à vida espiritual. E, finalmente, abra portas laterais. Abra mais projetos na comunidade. Seja uma igreja aberta à comunidade, através de pequenos grupos, mais projetos comunitários, mais ministérios específicos. E não se esqueça disso, plante uma nova igreja. Cada igreja tem que ser uma igreja que planta igrejas, que planta igrejas. Essa é a razão de existência da igreja. É um efeito multiplicador. E aqui estão alguns quocientes para ajudá-la a organizar o seu sistema missionário de igreja. Para cada 3 horas de treinamento da sua liderança para o trabalho de manutenção, ou seja, trabalho interno, tenha pelo menos 1 hora dedicada ao trabalho para fora. Para cada atividade interna da sua igreja, tenha pelo menos 3 atividades externas. E cada distrito deveria plantar pelo menos uma nova igreja a cada ano. Organize uma igreja ideal. E você sabe o que é uma igreja ideal? Uma igreja ideal é uma igreja que faz o povo vir, é uma igreja que faz o povo voltar, é uma igreja que faz o povo ficar e crescer, é uma igreja que faz o povo ir novamente. Que Deus abençoe você, que Deus faça de você um instrumento poderoso, que Deus use a sua liderança, a sua influência para tornar a sua igreja uma igreja discipuladora.